Beleza, então, boa noite para você que nos escuta. Vou falar para essa câmera aqui no começo de conversa. Eu sou o Eric, sou aqui da Igreja de Niterói e a gente está começando um novo projeto que é o podcast Bereshit. Está sendo junto com nossos cultos, então você talvez vá notar que tem uma galera aqui com a gente, que são os nossos irmãos e os nossos amigos, e a gente quer juntos estar estudando a Bíblia. Eu disse boa noite, mas você talvez esteja estudando de dia, de madrugada, de tarde, né? Não sei, talvez você esteja em outro planeta e aí é outro conceito de dia. Não sei mesmo. Mas a gente está feliz de estar com a sua audiência aí em Canoas, se você for aqui da nossa cidade, no Rio Grande do Sul, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Já pensou que bênção se nossa gravação estiver chegando até você. Nesse primeiro encontro, a gente vai explicar um pouquinho qual é a nossa ideia aqui, mas eu já quero começar apresentando os nossos amigos. Vou começar aqui, não sei se você conhece o Clube dos Bravadores. No Clube dos Bravadores a gente tem as bandeiras, e a gente tem a Ordem das Bandeiras. E a bandeira mais importante seria essa aqui, que está ao meu lado. Eu vou começar apresentando ele, Pastor Denison. Dá um alô aí para a galera. Boa noite, Eric, e olá também para quem está acompanhando aí a gravação do nosso podcast. Assim a gente fica até encabulado nesse primeiro encontro, né? Esse negócio de importância. Mas para nós é um privilégio estarmos juntos aqui, começando esse programa juntos de adoração, de estudo da Bíblia, o Bereshit. E o primeiro episódio gravado junto com amigos, estarmos aqui é muito bom, estou muito feliz. Legal. Quem está com a gente também hoje aqui, embelezando nossa bancada, Monique. Muito obrigada, Eric. Eu não tenho todo esse talento comunicativo como tu tens, né? Mas estou aí, né, querendo também aprender, né, com os pastores que estão aqui e também compartilhar um pouco daquilo que eu vivenciei, né? Fui convidada hoje, eu sou membro aqui do nosso distrito, né? Engraçado que há 11 anos atrás foi a primeira vez que eu tomei a iniciativa de ir na igreja adventista e eu entrei por aquela porta ali, né? Aí me batizei e hoje estou aqui, pela graça de Deus, compartilhando a palavra, né? Então, é isso aí. Sou membro da Igreja do Fátima, aqui do nosso distrito de Niterói, e é uma alegria estar com vocês. Legal, obrigado, Monique. E estamos aqui também com uma presença quase internacional, né? Quase Exatamente. De outras terras, mas é um grande cara, já esteve aqui mais perto da gente, já esteve aqui na nossa igreja também em outras oportunidades, mas é o Pastor David. Pastor David, se apresente para nós aí, dá o seu salve para a galera, diz onde é que você está trabalhando atualmente. Muito bem, boa noite. Então, até ano passado eu estava aqui na Igreja da Floresta, né? Aí eu conseguia participar mais seguido de alguns eventos que aqui o distrito realizava, mas agora nós somos transferidos, estamos em Cruz Alta, que geograficamente fica na região das Missões, né, da nossa associação. Então, estamos lá servindo a Deus, lá cuidando de 8 igrejas lá, 6 igrejas, 2 grupos, né? E é um prazer estar aqui com vocês. O Denison soube que a gente já está por aqui, aí falou, tá, então já que tu vai estar... Aproveitar, né? Essa ilustre presença. Isso aí. Mas é um prazer estar aqui para aprender um pouco mais com vocês sobre a Bíblia. Legal, amém. Antes da gente começar nosso estudo de fato, eu queria que o pastor Denison, que é o homem por trás da ideia, ele nos explicasse rapidinho qual vai ser a nossa ideia durante esse podcast, durante esse episódio de hoje e os próximos. O que é esse nome Bereshit? O que significa isso? Qual que é a ideia por trás que a gente vai estar trabalhando? Muito bem, a ideia, eu não sei se você tem o hebraico afiado aí, nenhum de nós aqui eu acho que tem, mas pelo menos uma palavra a gente vai aprender hoje, que ela vai ser repetida aí nos próximos episódios também, que é a palavra Bereshit. Primeira palavra do Antigo Testamento, que quando nós lemos, e para você que está acompanhando aqui ao vivo a gravação do nosso encontro, você ouviu esse verso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente olha para essa palavra no texto original, no hebraico, ela começa com uma letrinha que a gente chama de bet. É como se fosse um C, mas invertido. Não é casa de aposta, né? Não. Esse é o outro bet. É um C invertido. Esse patrocínio a gente não está dispensando. Exatamente. Aí não fecha com a proposta aqui e não dá certo. Mas o bet, ele fecha a possibilidade de ter algo antes dele. Ou seja, a primeira palavra da Bíblia, ela começa com essa letra e não existe nada antes dessa primeira letra. Ela é um espaço vazio. E qual que é a ideia? Nada vem antes do princípio. Porque é através da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, que as coisas começaram a existir. Pegando emprestado essa ideia, a gente entende o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos discutir a respeito disso hoje também, mas é importante que a gente olhe para a Bíblia como verdade, como escritura, para tentar entender o princípio por trás daquilo que a gente acredita. Porque muitas vezes a nossa prática ela acaba entrando numa rotina automática, longe da essência que Deus idealizou.
Então, a ideia desse encontro e dos próximos que teremos também é estudarmos o princípio por trás daquilo que nós cremos. Porque, lembre-se, nada vem antes do princípio. Vamos conversar sobre o princípio e hoje não tinha como ser diferente. Nós vamos trabalhar e conversar um pouquinho sobre o livro dos princípios, para a gente dar esse pontapé inicial aí e seguir bem daqui para frente também. Super bacana. Então, acho que a gente vai explicando conforme os programas vão indo, né? Sobre o que é a nossa ideia aqui. Vai desenvolvendo. Mas hoje vamos trabalhar sobre princípios e especialmente sobre a origem dos nossos princípios, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Antes da gente começar, vou pedir para o pastor David, então, fazer uma oração para a gente. Vamos lá, assim como você está, então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Senhor, esse programa, essa iniciativa tem como principal objetivo honrar o Teu nome. Que nós possamos aqui, então, honrá-lo, glorificá-lo, que os nossos ouvintes, em qualquer lugar, em qualquer horário, também possam sentir a Tua presença um pouquinho mais perto com eles. Entregamos os próximos momentos, os participantes aqui à frente, aqueles que vão participar de maneira virtual também, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Então, já vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, a nossa discussão. Discussão não, né? Conversa. Todo mundo está amigo aqui, né? Todo mundo é amigo aqui, né? E sairemos assim também. Assim espero. Vamos lá. Primeira pauta aqui é uma pergunta que pode parecer um pouco óbvia, mas às vezes a gente, né, não para refletir na importância dela. E eu queria começar, é uma pergunta pequena, mas que ela pode ter uma resposta muito ampla, assim, talvez tenha um significado para cada um. Mas eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, para vocês, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia, talvez no geral, pode ser uma resposta mais específica, ou talvez para vocês, né, no contexto pessoal, como é que vocês enxergam isso? O que é a Bíblia para vocês? Então, vou começar. Posso começar? Vai lá. Vamos lá. Para mim, a Bíblia, assim, a gente eu trago a resposta da própria Bíblia. Quando Jesus estava orando, João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade absoluta, sem espaço para qualquer outro tipo de argumentação. Eu concordo com o pastor, para mim, com certeza, né? É a verdade. Além de ser um conjunto de livros que falam de uma história, né? Que é uma história só. Do início ao fim, conta a mesma história. O plano de Deus em salvar o ser humano, né? Começa ali com um mundo criado perfeito, a entrada do pecado e, por fim, a restauração desse mundo, né? Então, é um livro que conta a mesma história do início ao fim, sobre diversos aspectos da história da humanidade, né? E em Efésios capítulo 6 fala que a gente deveria usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, é uma espada que nos dá força numa guerra espiritual para que a gente possa vencer as batalhas que surgirem. Olha que legal, tô vendo que vocês já estão trazendo até versos bíblicos aqui. Acho que isso é é essencial, outro né? nível, Como a gente vai ver, a Bíblia é a origem dos nossos princípios. Pastor David, fala aí o que é a Bíblia para o senhor. Em primeira instância, dependendo para quem você faz essa pergunta, vão ter diferentes respostas, né? Num contexto como o nosso cristão, todos nós vamos concordar que é a palavra de Deus, né? Mas, para quem não é, digamos, ele vai dizer, isso aqui é um livro, né? Ou um conjunto de livros, com folhas bem frágeis, do que a maioria dos livros, que eu posso rasgá-la a qualquer momento. Então, como que a gente consegue mais ou menos levar a entender alguém que não crê nisso aqui como a palavra de Deus, né? Além do próprio argumento que a Bíblia mesmo usa, né? Porque se a gente usar isso com alguém que não crê, é como se eu estivesse dizendo, não, eu não matei aquela pessoa, apesar das provas dizerem que sim, né? Tá, mas tem que ter alguém externo, uma testemunha que prove isso. Então, para não se alongar muito, eu diria, primeiro, pelos cumprimentos das profecias que estão aqui. Isso, para mim, é um dos principais argumentos. Né? Como que um livro historicamente comprovado, escrito há tanto tempo, é tão exato no que ele diz, né? Outro ponto, como esse livro transforma vidas. Né? Quanto mais tempo você está na igreja, você vê como o conteúdo daqui transforma vidas. Se é que a sua vida não foi transformada por esse livro também, que daí é uma prova a mais para você. É incrível como que o conteúdo que tem aqui, ele salva casamentos, ele tira pessoas de vícios, e é um livro. Né? O que tem de especial nisso aqui? O poder de Deus. Né? Então, a experiência que você tem com esse livro, além da própria Bíblia dizendo
soa a palavra de Deus, né? A experiência que você tem com esse livro, além da informação, nos leva à conclusão de que isso aqui é a palavra de Deus. Eu acho que daí daria para a gente pôr uma curiosidade aqui. Você sabe por que a Bíblia se chama Bíblia? Não sei se você já parou para pensar ou para dar uma olhada nessa ideia. Por que a Bíblia se chama Bíblia? Você já parou? Tu já parou, Eric, para ver isso aí? Eu vou fazer o papel do querido Tito Rocha. Por lá, favor. Do Então, Dameiro da Verdade. Não sei, cara. Não mas sei. olha aí. Então vamos responder essa pergunta hoje também. A palavra Bíblia ela vem do grego, porque os gregos eles chamavam o papiro de biblos. E biblos, né, no desenvolvimento da história, passou a ser enxergado ou traduzido como livro. Biblos, livro, no grego. Um livro pequenininho era um biblion, um livrinho. E um conjunto desses livrinhos pequenininhos, desses biblions, Bíblia. E aí, a partir disso, se aplicou também dentro do contexto dos escritos sagrados aí para o cristianismo e também para o judaísmo, a ideia de que a Bíblia é esse conjunto, então, desses livrinhos que são para nós considerados sagrados. Né? Legal. Isso eu acho que é uma coisa bem legal para a gente relembrar ou até lembrar, né, para quem talvez não conheça. A Bíblia, então, é um conjunto de livros, né? Não é que nem qualquer livro, até no formato mesmo que você pega nessa casa lá, que vai ter lá o nome do autor. Então, talvez seja bom, legal para a gente explicar também, né? Se a Bíblia é um conjunto de livros, quem que escreveu a Bíblia? Foram tantas pessoas, foram pessoas diferentes, foi todo mundo amigo, tinha gente que nem se conhecia. Como é que foi esse processo? Quem que é o autor da Bíblia e o que está por trás disso? Já que tu começou a outra, eu começo essa. Depois é contigo, daí tá? Já se prepara. Então eu vou ler um texto para nós, se você quiser acompanhar, que está aí na sua casa, aqui na igreja também, né? Em 2 Timóteo 3,16. Até se você nunca gravou esse texto, lembra de João 3,16, que é o mesmo, né? Às vezes ajuda a gravar. Não é o mesmo conteúdo, temos dois, mas como é o mesmo capítulo e versículo, talvez você grave mais fácil. 2 Timóteo 3,16. Quando o pastor acha ali, né? Lembrando a todos, a gente vai sempre dizer para te orientar, te ajudar. Talvez você esteja escutando isso e nunca esteve em contato maior com a Bíblia. 2 Timóteo está no Novo Testamento, mais na parte final da Bíblia. Se você tiver alguma dificuldade, pausa o podcast aí até achar e aí depois você acompanha com a gente. Vai lá, pastor. Isso aí. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão. Essa parte aí a gente não gosta muito, mas também serve, né? Para a correção e para a educação na justiça. Né? Então, tem outro texto, talvez os colegas vão usar em Pedro, né? Então, aqui diz muito claro, toda a escritura é inspirada por Deus. Antigo Testamento, até a genealogia. Até essa parte Verdade. é inspirada por Deus. Né? É verdade. E aí a gente pega assim, o desenvolvimento, ou como é que a Bíblia chegou até nós, né? Com todo esse pano de fundo da inspiração. E isso também nos ajuda a ver como uma evidência de que Deus esteve dirigindo, porque dentro daquilo que o Eric perguntou, há um intervalo entre o início, o começo daquilo que foi escrito no Antigo Testamento até chegar no final do Novo, de mais ou menos 1.500 anos, né? Ou 1.600, talvez, anos, né? 1.500 anos de intervalo, claro que exige que não foi o mesmo autor ou grupo de pessoas que conviveram durante a vida toda para concluir esse processo. Então, olhando para as evidências que tem dentro da Bíblia, a gente entende que tem mais ou menos 40 autores, talvez um pouco mais por conta do livro dos Salmos, que registraram, então, sobre a inspiração de Deus, a mensagem, né, aquilo que Deus queria revelar para nós. E dentro desse intervalo, nós temos aí também a participação de diversos grupos diferentes de pessoas, né, reis, poetas, pescadores, e pessoas letradas, pessoas iletradas, todos fizeram parte desse processo aí também. Né? Ali em 2 Pedro 1, versículo 21, fala, né, que jamais qualquer profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E aí eu gostaria de ressaltar a palavra movidos. O Espírito Santo foi lá e agiu, né, para que Deus se revelasse ao mundo. Para que a palavra de Deus, que tem tanto poder, que foi através da palavra de Deus que tudo foi criado, Deus quis falar conosco, né? Através de pessoas que se consagraram a Deus, que buscaram contato com Ele, né?
E Deus então se manifestou e revelou para nós a vontade dele, o plano dele para nós, a história por trás daquilo que a gente não vê, os bastidores do nosso mundo, né? E ele então falou conosco através dessas pessoas, né? A gente vê na Bíblia uma diversidade muito grande de pessoas que escreveram, pessoas que eram mais letradas, que tinham mais conhecimento, pessoas simples, mas a gente vê a mesma mensagem na palavra que é do início ao fim a mesma. Né? Verdade, mesmo nesse intervalo tão grande, né? Outra curiosidade, eu vou trazendo as curiosidades Vai lá, aqui, vai lá. porque para mim é o que eu gosto quando eu vou marcando aqui também. Você sabia que até o século XIII a gente não tinha divisão de capítulos na Bíblia? Para quem está acompanhando aí não tem a familiaridade com o texto bíblico, o capítulo são aqueles números maiores que a gente vê ao longo do texto. Então, até o século XIII a gente não tinha isso, era o texto corrido. E aí era muito mais difícil de encontrar as passagens que se queria estudar, né? E os versículos vêm um pouquinho mais para frente, no século XVI, um camarada chamado Stefanos, que faz essa divisão. Então, essa divisão entre capítulos e versículos, ela não foi uma orientação direta de Deus para os profetas, mas serve para o nosso estudo, porque ajuda a gente, por exemplo, a encontrar essas passagens que os amigos leram aqui, que senão a gente ia ficar passando as páginas para cá e para lá e sem conseguir encontrar aquilo que precisamos estudar, né? Mas foi uma baita ideia dos caras, né? Com certeza, é verdade. Eu acho que Deus teve... Talvez a ideia é verdade. E o fato de Deus não ter... Claro que ele orientou, eu criei esses homens a fazerem isso para nos facilitar. Mas isso já dá uma dica, o fato de não ser assim antes, de como estudar a Bíblia, né? Porque significa que ela é toda uma história só. E às vezes a gente está estudando, a gente pega uma historinha ali, que é de um subtítulo a outro, e às vezes a gente fica sem entender alguma coisa, O que isso está fazendo aqui, né? porque a gente não está levando em conta que aquela história faz parte de outras histórias que vêm antes e outras que vão vir depois. Então, se a gente estudar o contexto, que a gente costuma dizer, né, do texto, a gente vai conseguir entender melhor cada história, que a Bíblia inteira conta uma história só, através de várias histórias de pessoas e personagens diferentes. Né? Legal. Vocês comentaram bastante aí, eu acho, sobre uma coisa que eu gostei muito, que foi a diversidade dos autores, né? A gente tem, o pastor falou ali, mais de 40? Isso. 40 autores de diferentes épocas, né? Então, diferentes gerações, diferentes línguas também, né? A Bíblia aí foi escrita em mais de uma língua original. Hoje a gente tem ela em centenas de idiomas também. Mas locais do mundo, né? Sim, Teve- 3 continentes, pelo menos. Imagina, 3 continentes, pelo menos, né? Pelo menos no máximo, acho Eu acho que é só isso, não mas teve fica ninguém nos aqui 3. na América. Mas a gente tem essa diversidade. E a gente também tem uma diversidade de estilos e livros na Bíblia, né? Exatamente. Eu queria puxar agora outra pergunta aqui já, que é para que serve a Bíblia? Mas até entrando um pouco, talvez, nesse contexto, assim, né? Tem livros que servem para uma coisa, livros que servem para outra, livros que vão nos ajudar em algum aspecto, ou não, ou em outro. Como é que vocês enxergam isso, né? Qual que é a função comigo. geral da Bíblia e qual que é a de cada livro? Agora é a vez da Monique Monique. Agora é minha vai vez de responder para a gente começar. essa aí. Eu gostaria de ler Provérbios capítulo 2, o versículo 6, para a gente começar a responder essa pergunta. Para que serve a Bíblia, né, Eric? Essa é a questão. Diz assim, porquanto... Provérbios 2, 6, deixa eu pessoal. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Então, eu diria que a Bíblia serve para várias coisas. Ela nos ensina sobre diversos aspectos da nossa vida, princípios para a gente aplicar na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas principalmente para isso daqui, para nos dar sabedoria. Porque da palavra de Deus vem a compreensão e o entendimento. Né? O entendimento de várias coisas. Porque aqui ela fala sobre história antiga e nos ensina sobre os povos antigos, sobre os hábitos deles. Nos fala sobre profecias, aquilo que aconteceu no passado, como Deus conduziu o povo dele no passado. E com essa referência a gente também pode entender que Deus vai nos conduzir no presente também. E ela também nos fala de profecias para o futuro. O que nós esperamos daqui para frente? Né? Nós passamos por uma enchente, uma situação muito traumática. E a Bíblia fala que viriam tribulações. E nos últimos dias haveria dificuldades, haveria guerras, rumores de guerras, desastres de todos os tipos, né? E numa situação como essa que nós passamos, que na nossa cidade todos passaram, quem está nos assistindo pode não conhecer essas profecias, mas elas estão na Bíblia, de que coisas assim aconteceriam. Então, através da palavra de Deus, a gente consegue ter paz diante de uma situação como essa. Nós temos promessas
que nos fortalecem diante de situações difíceis que vão vir sempre, né? Dentre muitos outros coisas que para que a Bíblia serve, né? Eu acredito que essas são situações muito importantes. É verdade, isso se aplica. Eu vejo essa pergunta, para que a Bíblia serve? Porque a gente ouve muito isso também, porque e depois acho que a gente vai entrar ainda nesse ponto também, será que a gente pode ou não confiar no que está escrito aqui? Mas antes disso, para que serve? Né? Por que tanta gente lê esse livro? O que tem de diferente? Para mim tem a resposta bíblica, que eu considero no meu dia a dia, me acompanha, que é Romanos capítulo 15, verso 4. Tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, para mim, quando a Bíblia tem que responder para que ela serve, eu gosto muito desse texto. Mas quando eu olho para o aspecto pessoal, a Bíblia ela responde às questões existenciais. Para mim, isso é muito significativo. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Então, ela me apresenta essa resposta de uma forma que me satisfaz. E isso, para mim, é muito significativo. Eu complemento a resposta com João capítulo 21, verso 25. Lá é quando João diz que há muitas mais coisas que Jesus fez, mas que se fossem colocadas, não teriam livros no mundo para caber tudo. Né? E isso que ele só viveu 3 anos e meio conosco. Então, o que está aqui foi o resumo do resumo que os apóstolos e os profetas escreveram, que eles consideravam, e o Espírito Santo considerou suficiente para a nossa salvação. Então, a Bíblia não tem respostas para tudo, né? Todas as perguntas, mas o que tem aqui é suficiente para você ir para o céu. É suficiente, né? Essa foi a preocupação dos profetas, né? Então, para mim, essa seria uma resposta também do para que serve a Bíblia. É suficiente para mim herdar a salvação que tem aqui. Legal, o pastor Denison já meio que deu um spoiler do que eu vou trazer para a nossa discussão a seguir, mas eu acho que não me contive. vai nessa sequência, né? Então, se a Bíblia ela tem essa importância, né, essa relevância na vida de cada um de nós, eu acho que é importante que a gente se pergunte, né, e pare para pensar se ela realmente é confiável, né? Então, como é que a gente pode confiar que isso que está aqui diante de nós é realmente a palavra de Deus? Eu queria que vocês trouxessem talvez um pouco disso, assim, né? Tanto no sentido de confiabilidade, nossa, será que ninguém nunca mexeu aqui? Tantos anos, né, que faz que essas palavras estão aqui. E até assim, né, será que tudo que está aqui realmente é palavra de Deus? Será que alguma coisa a gente descarta, outra a gente leva em conta? Tem coisas que não precisa mais levar em consideração? Como é que vocês veem essa dinâmica? Eu enxergo sobre alguns aspectos, né? Porque eu acho que a pergunta ela é bastante abrangente. A gente vai ter que esmiuçar ela aí agora. Mas algumas coisas eu acredito que são relevantes. A primeira delas, o conceito de liberdade, que é muito defendido hoje, principalmente no mundo ocidental, ele ecoa um princípio bíblico da reforma, do sola escritura. O desejo de você seguir a sua consciência, à luz da palavra de Deus, não ser forçado a crer conforme, não sei se posso dizer o Estado ou, de repente, uma religião oficial determina, impõe. Então, a Bíblia ela nos dá essa oportunidade, porque conta a história dentro de um pano de fundo de livre-arbítrio, onde nós podemos, sim, e devemos exercitar a liberdade. Esse é um aspecto. Teria o aspecto, talvez, de linguagem. Tem muitas coisas que nós usamos hoje que têm sua origem na Bíblia. Às vezes a gente não percebe, mas a raiz de todos os males é uma expressão que a gente às vezes usa e ela tem a sua raiz, a sua base na Bíblia. E aí teriam outros também. Eu vou parar no aspecto linguístico, aí eu passo a palavra também, porque às vezes eu me empolgo nessa parte quando entra na história, né? Mas quando a gente olha para características literárias, e aí eu acho que entra a parte da confiabilidade para a gente entender se houve alteração ou não no texto bíblico, a gente precisa assim ser honesto diante das evidências, acredito eu. E dentro das evidências a gente tem preservado mais manuscritos do Novo Testamento, por exemplo, do que temos da Ilíada de Homero, ou de qualquer escrito de Sócrates ou de Platão. Quem é que em sã consciência vai dizer que eles não existiram, que são irrelevantes? Mas o Novo Testamento é mais confiável do que esses escritos, em termos de achado arqueológico, não é o achismo. Inclusive tem a história aquela dos manuscritos do Mar Morto, né? Bastante interessante, se alguém quiser resumir ela aí para a gente depois também. Mas são alguns lampejos, algumas evidências. E eu acho que a parte arqueológica também.
Mas aí eu vou parar um pouquinho aqui para os demais falarem também, eu vou respirar um pouquinho. Tá bom. Então, sobre os manuscritos do Mar Morto, né, essa é uma das principais evidências que nós temos hoje arqueológicas para comprovar que a Bíblia não foi alterada, por exemplo, né? Então, esses manuscritos, eles foram encontrados ali no final da década de 1940, início de 1950, por um beduíno que estava procurando um dos seus animais perdidos, né? E ele jogou pedras, então foi jogando algumas cavernas para ver se, né, se encontrava um animal. Ele viu um barulho de um vaso quebrando, ficou curioso, entrou e quando viu tinha muitos rolos, que a princípio ele não sabia do que se tratava, mas depois ele descobriu, e eram manuscritos da Bíblia, e praticamente todo o Antigo Testamento, exceto do livro de Esther e Neemias. E quando compararam esses escritos, estava exatamente igual à Bíblia que nós temos em mãos hoje. Né? Então, como Deus preservou, né, os seus escritos, né? E a época que esse achado também foi realizado, né, era numa época onde a Bíblia estava sendo muito questionada como a palavra de Deus. Uhum. É interessante como Deus levanta assim pioneiros ou evidências, enfim, em momentos críticos da história, para dizer, não, eu estou no controle, eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então isso é muito lindo da parte de Deus, né? É verdade, eu acho que é interessante porque aí entra o espaço da fé também, porque quando é apresentada uma evidência dessa, que é incontestável historicamente, a crítica vai desenvolver outras dúvidas, de repente, que não se satisfaz. E a gente entra num outro aspecto, num outro campo, que é o da fé, porque não há uma resposta, então, para esse argumento. Nós temos uma evidência muito forte que aponta para a veracidade do texto bíblico, mas aí a gente vai para a parte histórica, então. As cidades que são mencionadas lá no Antigo Testamento só aparecem lá. Como é que a gente vai saber se isso realmente existiu? E aí, antes da Primeira Guerra Mundial, descobriram as cartas lá no Egito, de Tel Amarna, que descrevem não só cidades, mas costumes que antes só tinham como referência o Antigo Testamento. E aí, inclusive, alguns pesquisadores eles dizem, nós já sabíamos disso através do Antigo Testamento, mas para muitas pessoas, isso não tinha valor histórico. Muita gente não quer dar o crédito histórico para evidências que a gente tem na Palavra de Deus, quando existem essas evidências, né? Só mais um detalhe daí, em relação ao Novo Testamento daí, né? Antigamente, o relato ou o testemunho de uma mulher não era tão válido assim, né? Então, quando tem, por exemplo, o registro da ressurreição, se os discípulos quisessem fazer uma manobra para trazer mais credibilidade ao testemunho, eles nunca teriam colocado que as primeiras pessoas a virem Jesus foram mulheres. Porque isso iria descredibilizar o testemunho, a mensagem. Mas ele bota o que é real, né? Então, essa evidência, né, diz assim, não, se eles estavam tentando convencer a massa a acreditar, como fosse uma manobra religiosa, enfim, eles não teriam feito isso, eles teriam colocado homens como vindo, isso primeiro, porque isso ia convencer mais, né? Então, eles não fizeram questão disso, eles botaram aquilo que realmente aconteceu. Eu acho interessante também que existem outros autores que confirmam algumas partes da história bíblica, né? Um deles, por exemplo, é Flávio Josefo, que era um historiador contemporâneo aos tempos de Jesus, né? Ele escreveu o livro História dos Hebreus, que é um livro enorme, né? E nesse livro fala sobre a existência de Jesus, né? Algumas situações ali. E Jesus, ele tem um relato em que ele fala sobre a invasão de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Né? E Flávio Josefo traz mais detalhes sobre essa invasão, que aconteceu, como foi sofrido para o povo ali que estava na cidade. Então, a gente tem outros autores que também confirmam aquilo que está no livro sagrado. Né? E fora algumas profecias que a gente tem no Antigo Testamento, de situações que aconteceram, né? Que foram encontrados manuscritos de que foi escrito, né, há muitos e muitos anos atrás. E uma delas, que para mim é muito significativa, está no livro de Isaías, no capítulo 53, que fala sobre a morte de Jesus. Fala que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda, né, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Né? E dessa forma foi como Jesus morreu, né, calado. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Né? Com o rico esteve na sua morte, está escrito aqui. Né? O túmulo que Jesus foi colocado era de um homem muito rico. E também fala ali que ele estava entre malfeitores. Né? E Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Então, existem profecias claramente lá de trás que se cumpriram na história. Né? E eu acredito que isso é uma evidência muito forte do poder
real, né, da palavra de Deus, de que a gente pode confiar nessa palavra. Legal, queria puxar uma outra discussão agora. O Eric está se coçando aqui. Tem um pouco a ver com essa questão da confiabilidade. E aí talvez vocês tenham que ser um pouquinho específicos nos detalhes aí. Legal, a gente pode Aí confiar vai ficar com o Denis. a gente pode confiar na Bíblia, eu acho que entendemos aqui. Aliás, só dar o serviço, se você quiser depois pesquisar, né? Bota lá, Manuscritos do Mar Morto, bota no YouTube, no Google, você vai ver que tem bastante informação sobre isso. Exatamente. Tem um episódio do programa Evidências da Novo Tempo, muito legal. Tá? Bota lá. E uma dica de filme, porque né, às vezes Olha tem aí, gente olha que aí. gosta, que é baseado num livro, uma história real, é Em Defesa de Cristo. Ele é um filme um pouco mais antigo, mas é muito bom, né, que é a história de um ateu, onde a sua esposa se converteu ao cristianismo, e ele foi estudar em diversas áreas, psicologia, arqueologia, medicina, tudo para desmentir a ressurreição de Jesus. Porque, como Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E esse é o ponto que ele atacava. E o filme trata a jornada dele nesse aspecto. Então, quem gosta de filme, tá aí. Fica a dica. Né? Legal. Tá, mas só para trazer a pergunta agora. Isso aí quero ver que vocês vão se virar para responder. Toda a Bíblia a gente pode confiar como palavra de Deus? Eu acho que a gente entendeu que ela é confiável como documento. Mas tudo a gente pode confiar como palavra de Deus? E aí aqui eu quero até trazer exemplos. Por exemplo, a gente tem lá na história de Jó. Lá na história de Jó, a gente tem os amigos de Jó. Né? E aí, o que os amigos de Jó falam? A gente pode considerar aquilo ali também é inspirado por Deus? A gente pode levar aquilo em consideração para a nossa vida? Outros textos aí também. Como é que a gente leva isso? O Eric está querendo bagunçar aqui, vocês viram, né? A gente foi todo numa direção aqui e agora parece que tem um problema. Porque acho que para contextualizar, é interessante, de repente, para quem está ouvindo aí, os amigos de Jó, se você lê todo o livro de Jó ali, antes do livro dos Salmos, eles trazem uma argumentação que não era correta em relação à figura de Jó, ao caráter de Jó. Então, é por isso que ele está trazendo esse questionamento. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e ela é confiável como palavra de Deus, como é que a gente lida com esse tipo de situação? São capítulos e capítulos Exatamente, dos discursos em vários momentos. Eu acredito que dentro daquilo que já lemos, o pastor David leu, tem algo que é importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia ela é inspirada. Eu não posso selecionar algumas partes e dizer que isso é de Deus e o restante não, porque toda a Bíblia é inspirada. Tem o exemplo da gravidez, né? Ou a mulher está grávida ou não está. Não tem um meio termo, mais ou menos. Então, a história de Jó e outros exemplos, talvez que poderíamos apresentar aqui, são sim textos inspirados por Deus, conduzidos pela pessoa do Espírito Santo. Mas a gente também entende que na Bíblia a gente aprende em alguns momentos com o exemplo a ser seguido, a partir da experiência dos profetas, de cumprimento de profecias, da própria intervenção divina, sobrenatural, e às vezes nós também aprendemos em contraste. Olhamos para a atitude daqueles que estão registrados ali e não imitamos o seu exemplo. Na verdade, nós olhamos aquilo ali para fazer diferente. E eu acredito também que é interessante ressaltar, e aí eu acho que vocês podem completar aí também, mas a Bíblia ela também preserva a identidade dos profetas como seres humanos. É claro que é a palavra de Deus, mas Deus ele não ditou as palavras da Bíblia. Ou talvez existam pessoas que creiam dessa forma, mas nós não cremos dessa forma. E eu cito como exemplo a existência dos 4 evangelhos. Se Deus ele ditasse todas as palavras, não precisa 4 evangelhos, precisa só um, é a mesma história. Mas existe um propósito diferente dentro da mente do escritor, inspirado pelo Espírito, no caso dos evangelistas, para alcançar um objetivo, sendo conduzido por Deus. Como foi lido no início, né, eles foram movidos pelo Espírito, não possuídos por ele. Né? Exatamente, isso faz toda a diferença. Deus não anula a identidade da pessoa quando usa ela. Né? Exatamente. E eu acho interessante que existem algumas partes da Bíblia que a gente sabe que foi um autor, mas existem partes que foi o próprio dedo de Deus, como os 10 mandamentos, por exemplo. Né? E justamente isso que o pastor Denison comentou, Deus conduziu também para que estivesse escrito sobre erros de homens de Deus, para que a gente também entendesse que quando nós errarmos ou quando um irmão errar, isso faz parte. Né? Infelizmente, não deveria, mas faz. Né? Então, Deus conservou dentro da história também erros, como a interpretação dos amigos de Jó. Eles interpretaram o que ele estava passando de uma forma, eles não tinham a visão espiritual do que havia acontecido, né? Não entenderam exatamente, falaram algumas coisas ali que não foram convenientes, né? Mas Deus preservou aquilo para que a gente também entendesse que
Também, homens de Deus também erram, também falham, se arrependem, enfim. E existem toda uma dinâmica de, por exemplo, na história de Jacó, né, que mentiu para o seu irmão, né, e depois sofreu tanto com a consequência do erro dele, né. Davi também, quantos erros Davi cometeu, os filhos, todo o sofrimento daquilo que ele passou, né, também como consequência de erros que ele fez. Então, Deus preserva a história dessa forma também para que a gente aprenda, para que a gente use como exemplo também quando nós errarmos, de que Deus veio buscar e salvar o perdido, né. Ele veio para os doentes, os sãos não precisam de médico. Então, Deus também preservou com esse objetivo, na minha opinião. E até nos evangelhos, que o Denison citou, né, tem histórias que se repetem, né, não faria sentido, né, e com características diferentes, o que aparentemente joga contra nós. Né. Às vezes, um evangelho fala que era um endemoniado em Gadara, o outro fala que era 2. E tem outras histórias que têm características diferentes. Mas imagine como você pensa nisso. Imagine você estar no Camar ali, ou aqui na escola de Canoas, assistindo uma partida ali da seleção do colégio, né? Copa Recreio, Interclasses, né? E você está ali torcendo pelo time do colégio, e daí o time faz um gol. E tem um sobrinho, um filho seu, não sei, um amigo, o filho de um amigo, e você olha ele comemorando o gol. Ele está lá pertinho do escanteio, lá com os outros 4 ali comemorando. E daí tem outra pessoa que está olhando o goleiro comemorar. É o mesmo evento, só que por algum motivo tem um foco diferente, cada um tem um foco. Os evangelhos são assim, eles descrevem o mesmo evento, só que com focos diferentes, muito por causa do público que cada apóstolo tinha em mente. Estava escrevendo. E uma característica a mais, quando, por exemplo, um detetive, um policial, ele está tentando desvendar um crime que eles não têm certeza do que aconteceu, eles pegam ali as pessoas envolvidas, as testemunhas, eles colocam em salas separadas e ouvem cada uma, para ver a história, se bate, se não bate. Se a história for exatamente igual em todos os detalhes, eles concluem que é uma mentira. Eles combinaram entre si. Combinado. E não acredito. Se a história tem divergências, né, mas a espinha dorsal, assim, os principais eventos, eles se mantêm, eles concluem que a história é real. E assim é com a Bíblia, né? Então, tem algumas histórias que têm características diferentes, mas o cerne é o mesmo em todas. Né? Legal, acho que isso tudo denota, né, a importância do contexto, né? Por isso que é importante Verdade. a gente, quando tiver a oportunidade também, sempre estudar um pouquinho mais, né? Eu acho que a leitura bíblica, como o pastor David falou muito bem antes, a gente tem aqui o necessário para a gente ter uma vida boa, para a gente ir para o céu. Mas é sempre bom a gente buscar um pouquinho mais de conhecimento, sempre nos edifica e nos ajuda. Tem um pouco a ver também essa questão de contexto e função da Bíblia com uma das perguntas que veio da nossa audiência aqui, do nosso amigo Edilton. E ele perguntou o seguinte, disse que ali, a gente tem... É amigo mesmo? Oi? É amigo mesmo esse aí? Muito meu amigo, Ah, inclusive, então tá bom. da minha família, meu querido pai. Ele disse assim, né, que a Bíblia, a gente tem lá normas e regras. A gente tem, né, alguns livros, inclusive, dedicados a isso. Como que a gente concilia normas de tempos muito antigos, de quando a Bíblia foi escrita, com a nossa realidade atual? Acho que isso tem até um pouco a ver com o nosso propósito aqui como podcast, né? A ideia de se extrair o princípio, né? Tem algumas coisas que a gente leva em consideração. O tipo de governo que havia nos dias de Israel, no Antigo Testamento, principalmente, é diferente do tipo de governo que nós temos hoje. Eles viviam numa teocracia, nós vivemos numa democracia. Na teocracia, haviam diversas manifestações sobrenaturais visíveis de Deus, audíveis, as chamadas teofanias. E dentro desse cenário, nós também conseguimos enxergar leis, regras, normas que se aplicam dentro de um contexto governamental de teocracia. Isso não se aplica hoje no nosso caso? Não, porque nós não estamos dentro do mesmo governo. O que vai definir quais são as regras que perduram ou não? Um estudo aprofundado de cada uma delas, para a gente entender qual é o cenário, qual é a origem, qual é o propósito, e dentro disso a gente consegue distinguir, porque existem princípios, e os princípios eles são inabaláveis. Existem algumas leis, principalmente dentro do aspecto civil e de higiene também, que são, eu não diria inconvenientes, mas não cabem dentro daquilo que a gente vive hoje. Mas o princípio por trás, sim, se a gente pega essas leis civis de proteção aos servos, às mulheres, isso nos ajuda a entender que Deus valoriza essas pessoas que, na época, talvez eram ainda mais desvalorizadas do que hoje.
Mas o princípio, Deus valoriza, Deus restaura, Deus quer que tenhamos saúde. Esse tipo de abordagem nos faz avançar. Fica aí o convite, inclusive, para a gente explorar isso, né? Acho que as próximas verdade. semanas é o que faremos. Pegaremos princípios bíblicos e aí tentaremos dizer, olha, o princípio é esse, e a partir desse princípio que a gente vai Exatamente. entendendo para a nossa vida cotidiana e prática. Ainda nesse tema de confiabilidade da Bíblia, eu queria que vocês falassem sobre tradução. Né? Tradução. Hoje a gente tem, a Bíblia, lembrando, foi escrita em outros idiomas que talvez nem se falem mais, né? Mas hoje a gente tem ela em centenas de idiomas, inclusive o nosso querido português. E eu queria que né, vocês falassem assim, a gente pode confiar nessa tradução aqui? A gente sabe que acharam os manuscritos do Mar Morto, que né, realmente as coisas têm a ver, mas e as traduções que a gente tem hoje? A gente pode confiar nelas? Como é que funciona isso? Bem, toda tradução é uma interpretação já, né? Então, por exemplo, principalmente em hebraico, assim, tem algumas palavras que têm muitos significados, né? Por exemplo, às vezes o escutar, né, quando a gente provérbios ali diz ouça o filho, né, e tal, assim, o escutar também está relacionado a obedecer. Só que numa tradução tem que colocar todos os significados. Escute, vírgula, obedeça, vírgula, não sei o quê, vírgula, não sei o quê, e daí continua. Fica muito confuso, né? Então, o tradutor ele precisa escolher, a partir do contexto, qual que é a tradução que vai se encaixar mais, né? E é claro que nisso a gente perde um pouco da riqueza do texto. Alguém que saiba ler o hebraico e o grego, quando lê a Bíblia, tem muito mais amplitude do que o autor queria falar. A gente não pode negar isso, né? Eu lembro na faculdade, nós tínhamos uma professora que ela falava com o esposo em hebraico, assim. Imagina, é outra coisa, o conhecimento. Já está quase fluente assim também, né? Só mais uns 50 O anos. pastor Denison disse que com a Suelen ele fala em grego. Em albanês. É albanês também. Mas, ainda assim, por causa dos manuscritos e outras evidências, quando a gente compara com a tradução em português também, a tradução feita ela é fiel ao texto bíblico, né? É verdade. E aí, para nós, hoje, tem muitas opções. Em português, por exemplo, tem dezenas de opções de tradução. O que a gente acredita sim, que seja relevante, de repente, na hora de você escolher? Mas então, qual que eu escolho? Qual que é a melhor? É interessante a gente fazer algumas perguntas. Essa tradução, ela foi feita a partir dos escritos antigos que a gente tem, em grego, em hebraico, em aramaico, ou ela pega manuscritos mais recentes? Vou dar um exemplo. Eu pego aqui a Bíblia que eu estou lendo, que é a Nova Almeida Atualizada, uma tradução de 2017. Eu leio ela, mas eu acho que tem algumas palavras aqui que podia ficar um pouquinho melhor, mais refinado para o meu gosto. Aí eu faço a tradução de acordo com o pastor Denison de Andrade, a partir da Nova Almeida Atualizada. Então, em termos linguísticos, essa tradução, em qualquer termo, na verdade, essa tradução ela não seria boa. Mas em linguísticos, principalmente, por quê? Porque a minha fonte base ela é muito recente. Em termos de tradução. Eu leria a Bíblia na tradução o Eric é muito meu Andrade amigo. atualizada. Aí, tá vendo? Seria Primeira legal. edição, talvez, né? Mas por isso que quando a gente está buscando algo assim para estudar, para aprofundar, seria interessante pesquisar alguma tradução que esteja mais ligada aos manuscritos mais antigos. Hoje, no português, a gente tem a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Transformadora, a Bíblia de Jerusalém, uma boa tradução também. E aí existem outros exemplos. A gente tem, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, a Mensagem também, são paráfrases. Dentro de um estudo devocional, tem um valor riquíssimo, porque agrega assim, um aspecto... Facilita. Exatamente, facilita a degustação do texto. Mas quando você vai aprofundar a parte textual, interpretação de textos, profecias... Doutrinas, exatamente. E seria interessante dar uma olhada em traduções baseadas em textos mais antigos. Legal, eu queria aí perguntar para vocês agora, né? Acho que o ponto é que a maioria das Bíblias que a gente tem hoje em português são bem confiáveis. Sim. Né? Vai ter um verso ou outro aí, talvez você vai ter que dar uma pesquisada para entender melhor, mas no geral acho que a maioria é confiável. Mas eu queria saber de vocês, qual que é a tradução que vocês mais gostam, qual que vocês mais usam, se tem alguma que vocês recomendam aí para a galera? Eu particularmente gosto muito da versão King James, né? Uma versão do Rei Tiago, né? E eu gosto bastante, né? Tem uma tradução legal. E eu acho bacana também, né? Enquanto jovem, a gente trazer uma informação que para mim é relevante, né? Eu li o Novo Testamento em inglês, né? Com o objetivo de estar me aprofundando numa segunda língua. Então eu leio em português e depois eu leio em inglês,
né? Então, eu acho que para os jovens aí que estão querendo aprender uma outra língua, tem muitos aplicativos e sites que têm a Bíblia em outras línguas, inclusive com o áudio. Então, a gente pode estar lendo e escutando, né, como se pronuncia as palavras, etc. Então, a gente tem de tudo hoje em dia na internet. E a gente né? brincando aqui de falar outros idiomas, a Monique acabou com tudo aqui agora, já sabe, e aí ficou para trás. Não, eu deixei a parte com vocês, né? O mais complicado. Mas eu acho que a gente, enquanto jovem, né, a gente tem que estar sempre se atualizando, né, para o mercado de trabalho, enfim, estar sempre buscando novos conhecimentos. E a gente tem como buscar isso de forma espiritual, né? A gente tem livros do Espírito de Profecia também em diversas línguas, né? Se a gente quiser aprender italiano, espanhol, né, francês, a gente pode estar lendo ali esses livros, inclusive a Bíblia, né? A gente tem recursos muito fortes na nossa mão. E aí tem um outro questionamento que eu trago também, né? A gente tem abundância de informação hoje em dia, né? O que a gente quiser estudar e aprender, a gente tem na nossa mão. E a gente muitas vezes busca pouco, né? A gente deveria buscar mais em países onde, por exemplo, a Bíblia em algumas situações é proibida e as pessoas têm uma escassez. A gente observa que as pessoas parecem que têm até mais sede daquele conhecimento, daquele acesso, né? E a gente tem de tudo hoje em dia. E às vezes a gente lê tão pouco, né? Então, que a gente possa ler mais também e aproveitar as oportunidades que temos, né? E aqui até um apelo já, né? O pastor não consegue fazer nada sem apelo, né? Mas invista no conhecimento bíblico, né? A gente investe em muita coisa. Carro novo, celular, iPhone, não sei o quê. Um monte de coisa, né? Não tem nada de errado em si. Mas a gente, às vezes, está, por exemplo, na época agora de renovar a nossa assinatura da lição, né? E às vezes a gente já reluta para assinar lição, né? Que é conhecimento bíblico, né? Aqui, vocês têm essa facilidade mais do que as igrejas lá do interior, mas tem aqui a loja da Novo Tempo, tem tanto comentário bíblico, tanta coisa, tanto livro ali, para enriquecer, né? Principalmente comentário bíblico, se eu fosse escolher um dentre os recursos, né? A igreja está lançando uma nova série agora. Eu, na minha comunhão pessoal em casa, eu estou estudando, junto com um comentário, estou estudando o livro do Apocalipse, junto com o comentário bíblico, o pastor Ranko Stefanovic, que hoje é a nossa maior autoridade na igreja Apocalipse. É um comentário, não é nem tão grande, mas só sobre o Apocalipse. Ele vai verso por verso, ele dá o contexto, você entende tudo, né? E você pode fazer isso em casa, né? Então, invista no seu conhecimento bíblico. Não só nas outras coisas que não tem nada de errado, mas também invista no crescimento seu, né, espiritual. Eu gosto quando a gente indica coisas, tá? Acho que é uma das coisas que a gente vai tentar sempre fazer aqui nas nossas conversas. Só repete devagar o nome do autor aí, do comentarista, Okay. para a galera que quiser pesquisar depois. Então, o livro é A Revelação de Jesus Cristo, é o título, né? E o autor é Ranko, com K, né? Ranko Stefanovic. Não vai ter outro com nome igual, então. Se tu colocar o Google corrige ali, você já vai ver quem é ele, né? Baita indicação aí também para quem quiser estudar o livro de Apocalipse. Mas eu quero que vocês digam a versão favorita de vocês também. A minha Nova Almeida atualizada. Vai atualizando a favorita, atualizando. mas a minha é a Nova Almeida atualizada, ela é acessível, também tem um bom pano de fundo aí em termos dos manuscritos originais e é normalmente o que a maior parte das pessoas usa. Então eu gosto também, porque às vezes a gente tem uma tradução que eu gosto muito, mas ninguém tem também, aí eu leio e ninguém consegue acompanhar, então para mim Nova Almeida atualizada. São duas. Se é para estudo, que nem o Denso falou, a mais tradicional, a ARA, né? Almeida Revista Atualizada. Se é para uma meditação e tal, o negócio tem a nova versão transformadora. Eu uso. Bem legal, né? A nova versão transformadora também. Nunca vi parecido também, quando vou estudar ali, Nova Almeida atualizada e quando estou aí no momento mais devocional, ou a NVT, né? A nova versão transformadora. E também fica a dica aí, a mensagem é bem diferente das outras, né? É bem paráfrase. Tem que ter um pouquinho de cuidado ali com as interpretações, mas no geral ela é muito enriquecedora também. E eu tenho a minha aqui que é na nova versão internacional, daí quando eu venho para a igreja eu trago ela e vai nessa aqui. Mas acho que o ponto é esse, né? A gente tem muitas versões e elas são todas muito legais. Surgiu duas perguntinhas aqui da nossa audiência nessa questão das traduções. Enfim, eu vou fazer para vocês responderem rapidinho. Primeiro, Ellen White. A gente vai ter um episódio especial sobre Ellen White, mas nós acreditamos que foi uma pessoa inspirada por Deus para nos dar orientações mais próximas do nosso tempo, né? Mas, enfim, ela recomenda alguma versão, né? Ou qual que era a Bíblia que Ellen White lia? A gente sabe isso, ou se já tinham várias versões. Não era a Nova Almeida, porque ela era americana, né? E a Nova Almeida é uma tradução em português. A tradução a tradução King James é uma tradução bastante antiga, inclusive tem a mais recente agora, a nova King James.
Não me recordo se era essa exatamente que ela utilizava em seus dias, mas era uma bastante comum na época em que ela escreveu. Também dentro daquilo que li, não li tudo que ela escreveu, mas não me recordo se existe alguma recomendação específica para uma tradução. Existe a recomendação para a leitura da Bíblia, enfim, mas para uma tradução específica eu acredito que não. Legal. E traduções nos dias de hoje, se vocês souberem, né? Talvez a curiosidade. Quem que traduz, né? Aliás, essa última pergunta sobre Ellen White foi feita pelo nosso querido Adelquita aqui com a gente. E essa agora sobre tradução foi do nosso querido Matheus, que está no audiovisual, nos dando essa baita força. Perguntou como é que é a tradução nos dias de hoje, quem é que faz, quem é que pode fazer. Ainda tem traduções ou a gente usa só essas pequenas antigas aí? Hoje nós temos várias sociedades bíblicas, né, espalhadas pelo mundo e às vezes até grupos independentes também de estudo. Você precisa ter acesso a algum manuscrito para poder fazer a tradução e depois publicar. Aí entra de novo na questão da confiabilidade, para que outras pessoas possam avaliar. Se a tradução que eu patrocinei, dentro dos manuscritos que eu tive acesso, ela preserva o texto antigo, ela tem qual propósito. Então, esse processo ele envolve tanto sociedades bíblicas, quanto também grupos independentes que fazem editoras, a tradução. né? Editoras também pode ter, exatamente, o domínio. E claro que isso às vezes não vai estar na Bíblia aqui, né? Mas você pode ver na internet esses detalhes. Mas também Bíblias que foram traduzidas por pastores de diversas denominações. Verdade. Porque eles não defenderam uma linha teológica. Eles tentam seguir mais o que é fiel na tradução do texto, né? Então, segue essa dica. Também você bota na internet como é que foi feito, você vai ver, porque depende da tradução que você quer pesquisar, né? Mas quanto mais pastores de diferentes religiões envolvidas, mais chance de ser fiel ao texto original. Né? Bacana. Vou dar uma outra dica cultural para você. Se você tiver um tempo essa semana, pesquisa lá no Google como é o processo de tradução hoje, que a gente tem em muitos lugares, mas inclusive aqui no Brasil, de pessoas que traduzem a Bíblia para idiomas indígenas, de tribos que, né, não falam português. Então, existe um processo de tradução da Bíblia e é uma coisa quase artesanal, assim, porque é um outro modo de pensar, um outro modo de compreender o mundo. Então, é bem legal, assim, como se faz isso e a gente vê também Deus atuando na inspiração das traduções. Uma curiosidade, né? Eu estudei no NASP com o pastor William Geisler, que hoje ele cuida do Instituto de Missões, no IAP, né? E ele teve, ano passado, fazendo um programa na Floresta de Missão, o JA, e ele teve um tempo como missionário no Camboja. Ele falou que lá as pessoas não liam, né? Então como é que ele ia dar estudo bíblico, né? Então ele montou um estudo bíblico só com imagens, só imagem, né? Tipo uma criança assim. E nessa adaptação do texto, né? Lá, por exemplo, eles não têm pão. Então como que ele ia falar que Jesus é o pão da vida? Para eles não faria sentido nenhum isso. Né? O pão para o judeu é o alimento base, tem tudo, né? Então é o principal. Então lá ele falou, por exemplo, a gente fala Jesus é o arroz da vida. Lá é muito arroz. Tudo é o arroz para eles. O arroz é o principal, base. É a base do alimento. Então, Jesus é o arroz da vida. Outra coisa, lá eles não conhecem cordeiro. Como que eu vou explicar o santuário, que tem tudo, praticamente tudo em volta do cordeiro, né? Só que lá eles estão muito animistas, né? Eles fazem sacrifícios aos espíritos, né? Ainda. E tem tipo, assim como no santuário, existem tipos. No santuário tinha pombinha, tinha o bode, tinha o novilho, né? E lá também, então, quanto maior o animal, maior é o sacrifício, mais importante. Então lá o búfalo, ele é o sacrifício principal. Né? Então lá nas imagens do estudo bíblico, quando, por exemplo, Deus sacrifica o primeiro cordeiro lá para Adão, né? O perdão dos pecados, na verdade, lá na imagem está sacrificando um búfalo. Para eles, Jesus é o búfalo, não é o cordeiro. Então quando João Batista diz, eis o cordeiro, na verdade ele fala, eis o búfalo que tira o pecado do mundo. Para nós é estranho, mas eles entendem que Jesus é o maior sacrifício, o mais importante, né? Então, né, em alcançar povos assim, o princípio permanece, o significado, mas alguns detalhes a gente precisa adaptar para que eles entendam. Né? Isso é bonito, é legal, gente? É legal, e a gente vê que é uma coisa de Deus mesmo, né? Deus atuando e nos ajuda a confiar. A gente já está chegando próximo de 1 hora de gravação, então já vamos nos encaminhar para o final. Eu quero, de vocês, um pouco assim, fazer a pergunta aqui, e se vocês já tiverem também alguma recomendação. Vamos lá. Qual que deve ser, então, diante de tudo isso que a gente viu, a nossa atitude em relação à Bíblia? Como é que a gente vai lidar com a Bíblia a partir disso? E aí, já vou pedir também, né, de vocês, alguma recomendação ou dica para quem quer ler mais a Bíblia,
né, já leu um pouquinho, quer ler mais, ou tá com a Bíblia lá pegando poeira e quer começar a ler mais, o que vocês poderiam dar de dica também sobre isso? Estamos gravando esse primeiro episódio em agosto, mas eu vou fazer as promessas de ano novo já agora aqui, né? Vou ler mais, vou conseguir, vamos lá. Eu gosto muito de Tiago 1:22, onde diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, se eu leio a Bíblia com o objetivo de cumprimento de requisito, checklist espiritual, não vai dar certo. Porque se eu não me torno praticante daquilo que está escrito, achando que eu vou só ter uma energia espiritual por entrar em contato com a palavra de Deus, eu estou enganando a mim mesmo, diz a Bíblia. Então, aquilo que eu leio, porque Deus preservou, nós vimos, é a palavra de Deus, ela é confiável, ela tem poder para transformar, eu tenho que colocar em prática. Para fazer isso, talvez o que eu poderia deixar como dica para mim funciona, você não tem uma forma de estudar a Bíblia que é a melhor ou a mais correta. Você pode adaptar dentro da sua realidade de estudo. O que não pode fazer é ficar sem estudar. Então, hoje eu estudo de que forma? O meu estudo pessoal. Eu estudo um trecho do Antigo Testamento e um trecho do Novo, todos os dias. Tem pessoas que gostam de estudar um personagem da Bíblia, então eu vou ler tudo o que a Bíblia diz sobre João Batista, todos os textos, e a fazer anotações, enfim. Tem pessoas que gostam de estudar um livro da Bíblia. Todas essas opções são válidas, mas você precisa perseverar, ser praticante e não parar. Tem que continuar, porque a Bíblia é como se fosse um alimento espiritual. Se a gente não tem acesso, a gente morre de fome, né? Então é necessário ter esse acesso. Acho interessante que ali em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. É um ciclo. Né? Quanto mais eu me alimentar dessa palavra, mais vai aumentar a minha fé. E quanto mais aumentar a minha fé, mais eu vou ter desejo de continuar lendo essa palavra. Né? Eu acho que ler a Bíblia é um hábito. E o hábito, a gente adquire um hábito pela repetição. Quanto mais vezes eu fizer alguma coisa, mais aquilo vai estar arraigado no meu cérebro. Né? São os caminhos neurais que o nosso cérebro vai fazendo. Quanto mais vezes eu passar por aquele caminho, mais ele vai se tornando marcado no meu cérebro e mais aquilo se torna arraigado no meu caráter, porque o nosso caráter é formado pelos nossos hábitos. Né? Então, quanto mais vezes eu ler, e às vezes eu posso ir ler até sem vontade, né? Não estou com vontade, mas mesmo assim eu me coloco à disposição, peço que Deus me dê vontade e para que Deus opere uma transformação na minha vida. E quanto mais Deus for operando essa transformação, mais eu vou ter o desejo de buscar, né, cada vez mais. Eu colocaria duas coisas. A primeira, você pode variar a forma que estuda, uns vão ver um podcast, vão ver a meditação no YouTube, mas é importante você ter o teu estudo, porque se você não tiver esse momento, você está comendo um alimento que já foi mastigado por outro. E às vezes Deus queria te mostrar algo diferente, só que só como você só assiste o que outro já estudou e tal, é o ponto de vista dele sobre aquele verso, sobre aquele assunto. Então, Deus não tem como te falar algo novo. Então, primeiro, pode ter todo o resto, não tem problema, mas ter um momento seu com Deus. E o segundo é que o nosso cérebro ele é programado para excluir tudo aquilo que não é relevante. Por isso que nas aulas de matemática do colégio, todo aluno diz, enquanto o professor está explicando, o que eu vou fazer com isso na minha vida. Porque não vê relevância naquilo. Então eu lembro que um dia chegou um professor novo de matemática no colégio, e ele sabia já, que isso eu acho que passa geração, é a mesma coisa, né? E ele começou a dizer assim, sabia que essa fórmula matemática que a gente estuda, ela é usada para projetar o controle de videogame que vocês têm em casa, para ficar anatômico e tal, confortável. Ele começou a dar vários exemplos reais da vida do adolescente ali, né? E daí muitos, não todos, mas muitos da sala que não estavam nem para matemática já acharam, pô, legal isso aí. Eu sabia que era usado para isso, porque agora ele viu relevância. Então, se a gente lê a Bíblia e não vive, não tem relevância. A gente tem que viver. E não espera o pastor te convidar, não espera um líder da igreja te convidar, porque Deus já está te convidando antes deles. Então, se você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz por um vizinho. Né? Quando a gente chega num lugar novo, eu e minha esposa, a gente sempre pensa assim, Deus nos colocou aqui não só porque é um lugar bom para a gente morar, mas porque tem algum vizinho que Ele quer salvar através de nós. É por isso que a gente está aqui nesse bairro, nesse lugar. O que eu vou fazer? E pensa, vai começar oferecendo um bolo, uma fruta, não sei, vai criar uma amizade, mas, ou seja, você vai colocar em prática. O resumo é esse. Coloque em prática aquilo que Deus pede de você. E você vai ver relevância em se alimentar mais dele. Posso dar as minhas dicas também? Por favor. Rapidinho. Então, só dando, né, para avisar, você provavelmente já sabe, ou vai ficar sabendo aí, a gente tem hoje diversos planos de leitura da Bíblia, né? Acho que
tem diversos acessos. A gente tem o famoso ano bíblico, né, que é, às vezes varia um pouco a ordem, mas a ideia é você ler toda a Bíblia num ano. A gente tem o Reavivados por Sua Palavra, que é uma iniciativa da Igreja Adventista para que você leia um capítulo por dia. E aí dentro de um período de mais ou menos 5 anos você vai ter lido a Bíblia toda. E é válido também, você está aí. O importante é estar estudando e praticando, como a gente colocou aqui. E eu queria dar uma outra dica, que é o aplicativo. Vocês aí, galera, que está sempre com aplicativos novos. É o aplicativo, você provavelmente vai botar Bíblia lá na sua loja de aplicativos e vai aparecer ele entre os primeiros, tá? Mas é o aplicativo da YouVersion. You de você, meu sotaque a Monique vai ter que corrigir depois. Mas é You de você e Version de versão, tá? Lá ali você tem, é quase uma rede social da Bíblia, né? Você consegue fazer as suas anotações, você consegue até compartilhar suas anotações com outras pessoas, e ele tem muitos planos bíblicos. Às vezes você consegue fazer um plano de uma semana, de um mês, de um ano, mas ele vai te ajudando aí a organizar esses estudos. Então fica a dica aí também, você que talvez queira começar a estudar a Bíblia de uma maneira um pouco diferente. Mais alguma coisa, galera? Vamos. Acho que estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro. Foi relevante, eu acho que é importante. Você pode acompanhar, você que esteve aqui pode ouvir depois, em outro momento. Você que já está ouvindo em outro momento também, acho que pode aproveitar esse nosso primeiro encontro. Conforme Jesus disse quando terminou ali o Sermão do Monte também, Mateus 7, muitas pessoas ouvem o que é dito, ouvem a palavra de Deus. Mas o prudente, disse Jesus, ele decide colocar isso em prática através do alicerce que ele escolhe para fundamentar a sua vida. Outros ouvem, mas não são prudentes, eles não colocam em prática aquilo que foi escrito e revelado. E aí acabam construindo a sua casa, a sua vida sobre a areia, e aí vem as tempestades, os tormentos, os desafios, a pessoa acaba desanimando. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que a gente persevere, que a gente avance, e Ele vai estar com a gente também. Amém. Começamos orando, né? Acho que vamos também encerrar. Monique, se conseguir fazer uma oração para a gente, pede também pela galera que vai estar nos escutando aí em algum momento do seu dia. Amém. Então vamos curvar as nossas frontes. Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio de termos a tua palavra para lermos e também através dela termos o conhecimento do Senhor, Pai. Nós te glorificamos porque a tua palavra é fonte de vida, é fonte de luz para guiar o nosso caminho nesta terra tão escura, Pai. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e coloque no nosso coração e no coração de cada um que está nos assistindo também o desejo de conhecer mais ao Senhor através da sua palavra. Que o Senhor nos dê força para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, que assim o Senhor esteja operando grandes transformações em nossas vidas. Amém. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui está, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer então, Monique, muito obrigado aí pela presença. Eu agradeço pelo convite, foi um privilégio, aprendi bastante e que Deus esteja abençoando a todos nós. Pastor David veio de longe aí, que legal que reservou um tempo para estar com a gente. Muito obrigado pela presença e sempre que puder, queremos tê-lo aqui conosco. Foi um prazer, mais uma vez, estar participando aí com vocês aqui, com os jovens de Niterói, né? Sempre quem estiver por aí, estamos à disposição. Valeu. Eu quero agradecer a Monique, o pastor David também, ao Eric aí, nosso anfitrião. E nós vamos nos vendo mais vezes, eu acho, aqui também, né? Isso aí, a gente, né, quer já deixar o recado. Você que está nos escutando, você provavelmente está aí no YouTube nos vendo daí, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, no canal da nossa igreja. Você pode ver todos os nossos programas e todos os nossos podcasts. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, ou talvez aí por outro agregador, se inscreve também, deve ter ali como seguir para você nunca perder os nossos programas. Se tiver como comentar, comenta. Se tiver como dar estrelinha, dá estrelinha. Se quiser nos mandar mensagem aí nas redes sociais também, procura lá Jovens NIT ou Adventistas Niterói, para a gente estar sabendo que vocês estão nos curtindo. E se você quiser também um dia estar aqui conosco, fazer as perguntas ao vivo, ver como é que a gente grava, nos cumprimentar, tirar uma foto com a gente, não sei se alguém vai querer, mas né, se quiser também, a gente está fazendo esses programas nos nossos horários de domingo à noite. Né? Então procura aí, a gente fica aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, bem pertinho de Porto Alegre. Se você está nos escutando aí na Bahia e quiser vir de avião um dia, passa aí. Mas domingos às 19 horas, para quem está aqui com a gente também, o nosso agradecimento e vai ser uma bênção estar contando com vocês. E quem quiser estar estudando a Bíblia com a gente, também estamos à disposição, né? Com certeza, é verdade. Se você quer continuar estudando, aprofundando, chega aí, põe de repente um comentário aí também na transmissão, no chat, enfim, alguma coisa, a gente vai chegar até você para a gente poder estudar mais a palavra de Deus. É isso aí, galera. Obrigado para você que nos acompanhou, para vocês que estavam aqui conosco também. E a gente deseja que você tenha uma abençoada semana, dia, ano, mês, enfim, e que Deus esteja sempre te acompanhando. Valeu!